Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais esse episódio do podcast O Caminho do Discipulado, essa série que é o Livro de Mórmon comentado, onde nós vamos ler o Livro de Mórmon e comentar, fazer alguns comentários sobre algumas impressões e experiências aí sobre os versículos do Livro de Mórmon. Hoje nós vamos estudar primeiro Nefe, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 20. E vamos fazer uma leitura primeiro desses versículos e logo após a leitura, então, alguns comentários sobre o que mais vai nos chamar a atenção aí durante essa parte do Livro de Mórmon. Portanto, aconteceu que meu pai Leí, enquanto seguia seu caminho, orou ao Senhor, sim, de todo o coração, em favor de seu povo. E aconteceu que enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre uma rocha diante dele. E foi muito o que ele viu e ouviu, e tremeu e estremeceu intensamente, por causa das coisas que viu e ouviu. E aconteceu que ele retornou para sua casa em Jerusalém e jogou-se sobre a cama, dominado pelo Espírito e pelas coisas que vira. E estando desta maneira dominado pelo Espírito, foi arrebatado em uma visão e viu os céus abertos, e pensou ter visto Deus, sentado em seu trono, rodeado por inumeráveis multidões de anjos, na atitude de cantar e louvar ao seu Deus. E aconteceu que ele viu um que descia do meio do céu, e viu que o seu resplendor era maior que o sol ao meio-dia. E viu também 12 outros que o seguiam, e seu brilho excedia o das estrelas no firmamento. E eles desceram e andaram pela face da terra. O primeiro veio e colocou-se diante de meu pai, e deu-lhe um livro, e ordenou-lhe que o lesse. E aconteceu que, enquanto lia, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. E ele leu dizendo: Ai, ai de Jerusalém, pois vi tuas abominações. Sim, e meu pai leu muitas coisas concernentes a Jerusalém, que ela seria destruída, assim como seus habitantes. Muitos morreriam pela espada, e muitos seriam levados cativos para a Babilônia. E aconteceu que, depois de ter lido e visto muitas coisas grandes e maravilhosas, meu pai prorrompeu em exclamações ao Senhor, tais como: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Alto nos céus está o teu trono, o teu poder e bondade e misericórdia estendem-se sobre todos os habitantes da terra. E porque és misericordioso, não permitirás que pereçam aqueles que vierem a ti. E era desta maneira que meu pai falava ao louvar a seu Deus, pois sua alma regozijava-se e todo o seu coração estava cheio por causa das coisas que vira, sim, que o Senhor lhe havia mostrado. E agora, eu, Nefe, não faço um relato completo das coisas que meu pai escreveu, pois ele escreveu muitas coisas que viu em visões e em sonhos, e também escreveu muitas coisas que profetizou e disse a seus filhos, das quais não farei um relato completo. Farei, porém, um relato dos meus feitos em meus dias, e eis que escrevo um resumo do registro de meu pai, nas placas que fiz com minhas próprias mãos. Então, depois de haver resumido o registro de meu pai, farei um registro de minha própria vida. Portanto, quero que saibais que, depois de o Senhor ter mostrado a meu pai Leí tantas coisas maravilhosas, sim, referentes à destruição de Jerusalém, eis que esse se dirigiu ao povo e começou a profetizar e a declarar as coisas que vira e ouvira. E aconteceu que os judeus escarneceram dele pelas coisas que testificava a respeito deles, pois verdadeiramente testificava a respeito de suas iniquidades e abominações, e testificava que as coisas que vira e ouvira e também as coisas que havia lido no livro manifestavam claramente a vinda de um Messias e também a redenção do mundo. E quando ouviram essas coisas, os judeus iraram-se contra ele, sim, como haviam feito com os profetas antigos, a quem tinham expulsado e apedrejado e matado, e procuraram também tirar-lhe a vida. E eis, porém,
que eu, Nefe, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que Ele escolheu por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. Muito bem, agora gostaria de fazer alguns comentários sobre esses versículos que nós acabamos de ouvir, de ler, aqui no livro de Mórmon, né? Algumas coisas que me chamaram a atenção, enfim, são impressões pessoais minhas, tá? E gosto muito de falar também isso, que não significa que seja 100% correto, tá? Apesar de saber que o que eu busco falar aqui são coisas que realmente eu sei que são verdadeiras e são muitas experiências e sentimentos pessoais, tá? Então, gosto de deixar isso claro, e também o fato de que a leitura do livro de Mórmon, a leitura pessoal, o estudo pessoal do livro de Mórmon, eles têm o poder de convidar a companhia do Espírito. E o Espírito pode ensinar coisas diferentes para você. E eu recomendo que você busque ter suas próprias experiências de aprendizado ao estudar esse livro tão especial que é o livro de Mórmon. Começando aqui no versículo 5, né, ele diz que conta a experiência espiritual que Leí teve. Experiência espiritual. Todos nós já tivemos alguma experiência espiritual e todos nós muitas vezes desejamos ter mais experiências espirituais na nossa vida. Elas são um fator importante para nos ajudar a aumentar nosso testemunho, ajudar a ter experiências com Deus, com o Espírito. Experiências espirituais são muito importantes. E para mim, esses versículos aqui de 1 Nefe 1, eles nos dão um padrão que vai nos ajudar a termos mais experiências espirituais na nossa vida. Que é o padrão que eu costumo dizer que é o padrão de Leí. Tá? O padrão de Leí para nós termos experiências espirituais na nossa vida. Então, o que aconteceu? Leí teve uma experiência muito sagrada. Aqui diz que no versículo 8, diz que ele viu anjos e ele viu o próprio Deus. Pensou ter visto Deus sentado em seu trono, rodeado por inumeráveis multidões de anjos. Então, Leí teve uma visão espiritual muito grandiosa, teve uma experiência espiritual. Mas é interessante pensar o que Leí estava fazendo quando ele teve essa experiência espiritual. Nós podemos ler antes aqui no versículo 6, diz: E aconteceu que enquanto, perceba essa palavra, enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo. Então aqui diz que Leí estava enquanto ele orava, mas não era uma oração normal. Qual era a oração? No versículo anterior, no versículo 5, diz assim, enquanto seguia o seu caminho, orou ao Senhor de todo o coração em favor de seu povo. E enquanto ele orava ao Senhor, apareceu uma coluna de fogo que permaneceu sobre ele, sobre uma rocha, diante dele. Então ele teve uma visão enquanto ele orava. Mas ele orava por quem? Orava em favor de seu povo. Então, para mim, o padrão de Leí para nós termos experiências espirituais na nossa vida é estar em serviço ao próximo. Leí teve uma experiência espiritual muito sagrada com o Senhor enquanto ele orava em favor de seu povo. Ele não estava orando em favor dele, em favor de si próprio. Ele estava orando em favor de seu povo. Então, para mim, esse é um padrão que eu já pude ver várias vezes na minha vida. Muitas experiências espirituais, ou talvez as maiores que eu tive, foi enquanto eu estava servindo alguém, foi enquanto eu estava ministrando alguém, enquanto eu estava fazendo algo por alguém, eu recebi as experiências espirituais, enfim, a influência espiritual que eu precisava e que tanto me fortaleceram. Então, esse é um padrão muito interessante. Leí teve essa experiência sagrada com o Senhor, com anjos, uma experiência espiritual, enquanto ele orava em favor de seu povo, ou seja, enquanto ele estava fazendo algo em benefício de alguém, de algum filho de Deus, no caso aqui dos filhos de Deus que representavam o seu povo. Então, a mesma forma, eu e você vamos ter mais experiências espirituais em nossa vida
quando nós estivermos envolvidos em servir a alguém ou a um grupo de pessoas. Enquanto nós estivermos servindo, é que nós vamos poder ter experiências espirituais talvez as maiores. Por que muitas vezes quem serviu missão pode falar e compartilhar esse sentimento de que as maiores experiências espirituais de sua vida foram talvez na missão, ou as melhores, ou as que mais impactaram? E qual era a diferença da missão? Será que essas experiências não aconteceram enquanto o missionário estava servindo? Com certeza foi. Então esse é um padrão para que nós possamos ter experiências espirituais na nossa vida, é estar a serviço do nosso próximo. Eu tive uma experiência, certa vez, eu precisava resolver um problema na minha vida. Eu hoje não lembro mais qual era o problema, mas eu lembro que eu tinha uma dificuldade que estava me incomodando. E era um sábado de manhã e eu estava com aquela dificuldade. E durante o sábado, à tarde, eu teria entrevistas. Tinha 3 entrevistas marcadas, como um bispo. E eu estava, então, com essas 3 entrevistas e durante a manhã, enquanto aquele problema me atormentava, me incomodava, eu pensei, acho que eu vou cancelar meus compromissos. Não estou me sentindo legal, não estou me sentindo bem, acho que vai ser melhor eu não ir hoje nesses compromissos. Mas, por algum motivo, não fiz isso, mantive os compromissos. Fui para a capela para fazer a entrevista. Lembro que na primeira entrevista que eu fiz, tentando ajudar a pessoa, tentando ver a situação dela e como que eu poderia ministrar melhor a ela, essa pessoa fez um comentário durante a entrevista que, sem ela saber, eu não falei nada para ela, aquele comentário era parte da resposta que eu precisava. Muito bem, fui para a segunda entrevista, tive a segunda entrevista. E naquela segunda entrevista também, o mesmo padrão seguiu. A pessoa fez um comentário durante aquela entrevista que aquele comentário foi uma outra parte que eu precisava, da resposta que eu estava buscando. Então fui para a última e terceira entrevista. E na terceira entrevista eu recebi o que faltava da resposta para o meu problema, para a minha dificuldade. Então eu recebi, com cada pessoa que eu servi, um pouco da resposta que eu precisava, mesmo que enquanto eu estava servindo a elas, eu não estava focado no meu problema, eu não estava ali para resolver o meu problema com elas. Elas que tinham trazido algum problema para o bispo, pedindo conselho, enfim, compartilhando suas dificuldades e desafios. E sem saber, elas, inspiradas pelo Espírito, falaram algo que me ajudou, que eu tive a resposta. E naquela tarde eu voltei para casa com a solução do meu problema e com um aprendizado que eu tenho até hoje, que foi enquanto eu estava servindo ao próximo que eu retive a resposta que eu precisava. E esse é o padrão do Senhor. Foi o que aconteceu com Lei. Enquanto Lei orava em favor de seu povo, ou seja, fazia algo em favor de seu povo, é que ele teve uma experiência maravilhosa, que abençoou muito ele e sua família. E foi enquanto eu, naquela tarde de sábado, servia, fazendo aquelas entrevistas como um bispo, que eu tive as experiências espirituais e tive as respostas que eu precisava e que abençoaram eu e a minha família. Então, eu sei que é enquanto nós estamos servindo ao nosso próximo que nós temos as maiores e melhores experiências espirituais da nossa vida e podemos realmente nos fortalecer espiritualmente. Então esse é um aprendizado que eu consigo tirar dessa experiência de Lei, que Lei teve aqui e que foi relatada aqui no livro de Mórmon, para que nós pudéssemos aprender. Outra parte que me chama a atenção aqui também, nesses trechos que nós lemos, no versículo 16, diz assim: Agora eu, Nefe, não faço um relato completo das coisas que meu pai escreveu, pois ele escreveu muitas coisas que viu em visões e em sonhos, e também escreveu muitas coisas que profetizou e disse a seus filhos, das quais não farei um relato completo. Então aqui é interessante que Nefe fala que Lei fazia registros, né, dos seus sonhos e suas visões, das suas experiências, e
E ele fazia isso para os seus filhos, né, para sua descendência. E nós somos muito abençoados por esses relatos. E Nefe, no versículo 17, diz que ele também fazia registros. Então, é muito importante manter registros, né? Seja em forma de diário, seja, enfim, um caderno, um registro, pode ser online, mas manter registros das suas experiências espirituais é muito importante. Nós sabemos que a nossa memória ela é muito fácil de ser apagada, né? A gente esquece, eu pelo menos esqueço de coisas, muitas coisas, sabe? Coisas assim que eu não lembraria se não tivesse um registro, jamais ia lembrar. Então é muito arriscado isso, porque quando a gente não registra as nossas experiências espirituais, nós estamos limitando o poder delas, né? Nós estamos limitando aquela experiência espiritual. Mas se Leí tivesse tido essa experiência espiritual que nós lemos e não tivesse um relato, ele teria uma experiência maravilhosa, mas ela terminaria ali, terminaria naquele momento. Ninguém jamais ia poder saber, ter conhecimento dessa experiência. Mas o fato dela ter sido registrada, ela foi ensinada para milhões e milhões de pessoas que tiveram acesso, conhecimento dessa experiência espiritual de Leí e puderam até se beneficiar. Nós podemos nos beneficiar dessa experiência hoje, vendo como ela aconteceu. Da mesma forma, eu e você, as experiências espirituais que você tem, que eu tenho, que nós temos, nós podemos encerrar elas em nós quando nós não registramos, ou seja, nós temos elas, nós lembramos delas e elas acabam em nós, porque um dia nós vamos esquecer ou vamos morrer e elas vão ser esquecidas. Agora, quando a gente registra as nossas experiências espirituais, a gente está perpetuando elas, a gente está dando vida a elas e tornando possível com que elas não se acabem em nós, ou que elas não sejam esquecidas. Então, registrar as nossas experiências espirituais é uma maneira de fazer com que elas durem por mais tempo, ou talvez com que elas nunca se acabem, né? Com que elas nunca sejam esquecidas. Também, quando nós registramos nossas experiências espirituais, é uma maneira de nós mostrar gratidão àquilo que nós recebemos. Quando nós mostramos gratidão àquilo que nós recebemos, nós nos qualificamos para receber ainda mais. Agora, quando nós não damos valor, o devido valor para aquilo que nós recebemos, talvez nós podemos estar passando a impressão de que aquilo não é importante e que tanto faz se nós receber mais ou não, tá tudo bem, porque parece que a gente não está dando valor. Então, eu recomendo você a fazer um registro das suas experiências espirituais. Escolha uma forma, pode ser por meio antigo, né, um caderno, né, comprar um caderno e manter registro, pode ser em algum aplicativo. Hoje existem aplicativos que você pode salvar, o próprio aplicativo Biblioteca do Evangelho, que está disponível para ser baixado nas lojas de aplicativo de forma gratuita, ele tem lá um espaço para você criar notas, né, e você pode talvez manter um diário dentro do aplicativo. Você pode manter um diário dentro do site Family Search, também tem ferramentas lá que você pode manter registros, inclusive em áudio. Às vezes a gente tem dificuldade de escrever, mas lá você pode talvez manter um aplicativo em áudio. Isso para mim funciona muito bem e melhor às vezes do que escrever, por vários motivos. Escrever é mais demorado, escrever também, se eu escrever com a minha mão, a minha letra é muito feia, é difícil de entender, e talvez não seria um registro que vá poder ser usado no futuro. Agora, quando eu gravo a minha voz, gravo um áudio, eu consigo registrar muito mais coisas, porque falando a gente consegue ser mais rápido do que escrevendo. Então é uma dica manter registros também em forma de áudio, tá? Só garanta que estejam guardados, salvos em um lugar seguro, um lugar que não vai se perder. E comece a registrar as experiências espirituais que você já teve na sua vida até hoje. Comece a pensar desde que você tem lembrança, sabe? Pode ser que foi na adolescência, na infância, todas as experiências espirituais que você teve. Registre elas. Isso vai ser uma maneira de você reviver elas na sua mente, relembrar, vai fortalecer, e eu tenho certeza que esse registro ainda vai poder abençoar muitas pessoas no futuro, sabe? Pode ser seus netos, bisnetos e até você. Às vezes acontece de nós temos momentos de fraqueza, dificuldade, nossa fé pode ser abalada, enfraquecida, e talvez num momento em que isso venha acontecer, que nossa fé estiver um pouco fraca,
poder ver, visitar uma experiência espiritual que nós mesmos tivemos no passado pode ser uma forma de resgate espiritual, que vai nos ajudar a nos fortalecer novamente, relembrar do nosso testemunho e fortalecer nossa fé. Então esse é um ensinamento que eu queria compartilhar aqui, um comentário, a importância de manter registros das suas experiências espirituais, tá? Isso é muito, muito importante. E faça isso, vai ser importante fazer, tá? A próxima parte que eu queria ler aqui, comentar, no versículo 12. Aqui no versículo 11 diz que ele teve uma visão, que ele viu 12 que seguiam o Salvador, e seu brilho excedia ao das estrelas no firmamento, e diz que um deles apareceu e deu um livro, e ordenou que lesse o livro. E daí no versículo 12 diz assim, ó, e aconteceu que enquanto lia, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. Então, eu presto meu testemunho e compartilho que eu sei que as Escrituras têm esse poder, que enquanto nós lermos as Escrituras, nós vamos ficar cheios do Espírito, e isso vai nos fortalecer. Enquanto lia, ele ficou cheio do Espírito do Senhor. Então, eu sei que enquanto enquanto nós lermos as Escrituras, também ficaremos cheios do Espírito do Senhor. E para terminar aqui no versículo 20, ele fala sobre as ternas misericórdias do Senhor. E diz assim que Leí teve um grande desafio, né, que foi ir até os judeus e prestar o testemunho da visão que ele teve, compartilhar, e que ele foi perseguido, foi pedrejado e tentaram inclusive matar ele, como tinham tentado feito com os profetas antigos. Mas que o Senhor protegeu ele, né? E Nefe diz assim, ó, que o Senhor protegeu ele de uma maneira miraculosa. Eis, porém, que eu, Nefe, vos mostrarei que as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que ele escolheu, por causa de sua fé, para torná-los fortes com o poder de libertação. O elder David Bednar deu um discurso sobre as ternas misericórdias do Senhor e falou como muitas vezes, de várias formas, Deus manifesta suas ternas misericórdias com cada um de nós. Experiências simples, às vezes, formas simples como nós podemos ter, saber que o Senhor está ciente de cada um de nós, dos nossos desafios, que Ele está ali, que Ele está presente na nossa vida, que Ele nos ama, que Ele nos conhece e que nada é desconhecido dele, nenhuma das nossas dificuldades, provações, problemas, mas que ele está ciente e ele manifesta então sua bondade e seu amor. E essa manifestação da bondade, do amor de Deus por cada um de nós de forma muito individual e pessoal é o que é chamado também de as ternas misericórdias do Senhor. Elder Bednar conta uma experiência que um casal teve uma filhinha e essa filhinha recém-nascida ficou poucos dias viva e ela então faleceu. E aquilo foi muito difícil para aquela família, para aquele casal perder uma filhinha que eles tinham feito tantos planos, que eles já amavam, que era sua filhinha, um anjinho do Senhor, e que estava debilitada sua saúde e ela veio a falecer. E ele disse que na madrugada em que essa criança faleceu, o pai ficou com ela e então naquele dia, naquela madrugada ele teve uma experiência que ele sentiu o toquezinho daquela bebezinha tocando ele, sentiu como se ela estivesse sorrindo para ele, sentiu um amor, foi como se ele tivesse tido uma experiência pessoal com aquela criancinha. E então, horas depois, ela veio a falecer. E o Elder Bednar falou que isso foi uma maneira como Deus usou suas ternas misericórdias para consolar aquele pai. Permitiu com que, ainda assim, ele tivesse uma pequena experiência com sua filhinha, que marcou ele, que serviu de consolo, de conforto, naquele momento tão difícil. Então, as ternas misericórdias do Senhor, elas são maneiras como o Senhor coloca conforto em nossa vida, na maneira como Ele coloca anjos ao nosso redor para nos ajudar. E é interessante que daí o Elder Bednar explora também a parte que diz assim, ó, as ternas misericórdias do Senhor estão sobre todos aqueles que Ele escolheu por causa de sua fé. E ele usa esse termo, né? Ele explora essa frase, que Ele escolheu por causa de sua fé. Então, será que Deus escolheu você por causa da sua fé? Será que Ele me escolheu? E como que Ele escolhe uma pessoa? Será que quais são os critérios que Deus usa para escolher
uma pessoa. E Elder Bednar ensina, ele usa aquela escritura que diz: porque eis que muitos são chamados e poucos são escolhidos. E por que não são escolhidos? Por causa do seu coração, que às vezes está tão preso às coisas deste mundo que não consegue ver a mão do Senhor, que não consegue então se tornar um escolhido. Então o que nos torna um escolhido é o nosso coração, aonde nós colocamos nosso coração e nossa fé. Quem vai determinar se Deus vai nos escolher ou não, não é Deus, somos nós, porque Ele escolhe por causa da nossa fé. Então eu sei que para que nós possamos nos tornar um escolhido de Deus, não depende do fator financeiro, econômico, racial, o lugar que você mora, se é uma casa linda, uma casa grande, pequena, se é alugada ou se é uma casa própria, se você já teve grandes pecados na sua vida que você está lutando e se arrependendo ou se arrependeu. Não é isso. O que vai determinar se eu e você seremos escolhidos por Deus é a nossa fé, é a maneira como nós expressamos nossa fé. Inclusive nessa escritura que eu citei fala, né? Porque muitos são chamados, mas nem todos são escolhidos. Então, até o fato de nós sermos chamados não garante nossa escolha. O que vai determinar nossa escolha é nós. Lembro que uma vez eu recebi um chamado e a autoridade que me chamou fez o chamado e falou: muito bem, André, você foi chamado por Deus. Eu testifico que você foi chamado por Ele. Agora vamos ver se você foi escolhido. Vai depender de como você vai servir nesse chamado, você vai mostrar se você foi escolhido ou não. E aquilo me deu um pouco de medo, sabe? Eu pensei, poxa, será que eu vou ser um escolhido? Porque eu fiquei com medo, sabe? Eu fiquei um pouco assustado, né? Mas aquilo foi muito bom, porque isso me motiva até hoje a querer fazer o meu melhor. Eu sei que no chamado que eu tô, que eu vou ter, qualquer chamado, nós somos chamados por Deus. Mas o que vai nos tornar escolhidos são as nossas obras durante aquele chamado, a maneira como nós servimos e magnificamos nosso chamado, que nos torna escolhidos. Não é o chamado em si que mostra que nós fomos escolhidos, mas somos nós por meio das nossas obras. Então, essas são as observações, comentários que eu queria fazer nesse episódio do Livro de Mórmon comentado. Espero que possa de alguma forma ajudar você, dar algum entendimento a mais, ou fazer você lembrar de algo que você já sabia, que talvez ouvindo aqui você pode relembrar e você vai começar a cuidar mais sobre isso, tá? Então espero muito que tenha ajudado, agradeço pela sua audiência até esse momento e espero você então nos próximos episódios, aí outras séries que tem aqui no podcast ou no canal, que você possa então acompanhar, tá bom? Um abraço e até mais. Primeiramente vou fazer a leitura dos versículos do capítulo 2 de 1 Nef, capítulo 2, versículo 1 ao 16. Esses são os versículos que nós vamos ler hoje. Você pode ouvir aí comigo e depois então alguns breves comentários sobre esse trecho para que nós possamos tirar algumas lições, tá? Lembrando que você também pode ser inspirado com outras ideias, algo bem diferente talvez do que eu vou comentar aqui e que realmente seja de acordo com aquilo que você precisa receber hoje, tá bom? Vamos iniciar então. Pois eis que aconteceu ter o Senhor falado a meu pai, sim, num sonho, dizendo: Bendito és tu, Lei, pelas coisas que viste, e porque foste fiel e declaraste a este povo as coisas que te ordenei. Eis que procuram tirar-te a vida. E aconteceu que o Senhor ordenou a meu pai num sonho que partisse com a família para o deserto. E aconteceu que ele foi obediente à palavra do Senhor. Fez, portanto, o que o Senhor lhe ordenar. E aconteceu que ele partiu para o deserto, e deixou sua casa, e a terra de sua herança, e seu ouro, e sua prata, e suas coisas preciosas, e nada levou consigo, a não ser sua família, e provisões, e tendas, e partiu para o deserto. E desceu pelos limites perto da costa do Mar Vermelho,
e viajou pelo deserto ao lado mais próximo do Mar Vermelho. E viajou pelo deserto com a sua família, que consistia em minha mãe, Saria, meus irmãos mais velhos, Lamã, Lemuel e Sam. E aconteceu que depois de haver viajado 3 dias pelo deserto, ele armou sua tenda num vale, à margem de um rio de águas. E aconteceu que construiu um altar de pedras e fez uma oferta ao Senhor e rendeu graças ao Senhor nosso Deus. E aconteceu que deu ao rio que desaguava no Mar Vermelho o nome de Lamã, e o vale ficava nas margens perto de sua desembocadura. E quando meu pai viu que as águas do rio desaguavam na fonte do Mar Vermelho, falou a Lamã dizendo: Ó, tu poderias ser como este rio, continuamente correndo para a fonte de toda a retidão. E também disse a Lemuel: Ó, tu poderias ser como este vale, firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor. Ora, isto ele disse por causa da obstinação de Lamã e Lemuel, porque eis que murmuravam a respeito de muitas coisas contra seu pai, que ele era um visionário e os havia tirado da terra de Jerusalém, fazendo-os deixar a terra de sua herança e seu ouro e sua prata e suas coisas preciosas, para morrerem no deserto. E diziam que ele havia feito isso por causa das loucas fantasias de seu coração. E assim, Lamã e Lemuel, sendo os mais velhos, murmuravam contra seu pai, e murmuravam por desconhecerem a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Nem acreditavam que Jerusalém, aquela grande cidade, pudesse ser destruída conforme as palavras dos profetas. E assemelhavam-se aos judeus que estavam em Jerusalém, que procuravam tirar a vida de meu pai. E aconteceu que meu pai lhes falou no vale de Lemuel com poder, estando cheio do Espírito, até tremerem diante dele. E confundiu-os, de modo que não ousaram falar contra ele. Portanto, fizeram o que ele lhes ordenou. E habitou meu pai numa tenda. E aconteceu que Eunefe, sendo muito jovem, embora de grande estatura e tendo também grande desejo de saber dos mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que ele me visitou e enterneceu o meu coração, de maneira que acreditei em todas as palavras de meu pai, que meu pai dissera. Por essa razão, não me revoltei contra ele como meus irmãos. Muito bem, agora alguns comentários sobre esses versículos que nós acabamos de ouvir, em 1 Nef, capítulo 2, do versículo 1 ao 16. Aqui no versículo 3 e 4, né, eu acho que mostra muito sobre a personalidade de Leí. Que tipo de homem era Leí? Né? Como ele era um homem muito fiel, e realmente Nef tinha grande motivo para regozijar, como falou em 1 Nef 1, que nasceu de bons pais, porque Leí era um homem muito fiel. Aqui diz assim, que ele foi obediente à palavra do Senhor e fez, portanto, o que o Senhor lhe ordenara, e partiu para o deserto, e deixou a sua casa, a terra de sua herança, seu ouro, sua prata, suas coisas preciosas, e nada levou consigo a não ser sua família. Então aqui Leí foi fiel, deixando tudo para trás, para cumprir a ordem do Senhor, o pedido do Senhor. E o pedido do Senhor não era nada confortável, era que ele deixasse tudo para trás e fosse nada mais, nada menos do que para o deserto, ou seja, ir para o desconhecido, ir para um lugar de escassez, ir para um lugar que não é muito confortável na maioria do tempo, estar no deserto. E aqui, o que ele deixou para trás? Sua casa, sua terra, sua herança, seu ouro, sua prata, suas coisas preciosas. Fico pensando se nós estamos dispostos a deixar essas coisas de valor, talvez nossa casa,
talvez nossa herança, o ouro, a prata, nossas coisas preciosas para fazer a vontade do Senhor? Será que eu estou disposto hoje a deixar essas coisas que são preciosas para mim, para fazer algo que Deus está pedindo que eu faça? E é interessante que aí nesse versículo fala que ele deixou todas essas coisas, né? A herança, ouro, prata, coisas preciosas, e nada levou consigo, a não ser sua família. Então, a família, ela é muito importante no plano do Senhor. E o Senhor nunca vai nos pedir um sacrifício que faça com que nós deixemos para trás nossa família, que faça com que nós deixemos de lado nossa família para servir a Ele. E talvez isso possa trazer um pouco de confusão, né? Por exemplo, mas como assim? Você tem uma escritura que diz que aquele que não deixar pai e mãe por minha causa não é digno de mim. Na verdade, quando digo aqui que nós não podemos deixar nossa família, talvez seja que, mesmo que o Senhor peça para nós fazer algo difícil, jamais vai ser abandonar para sempre nossa família. Talvez Ele use como está em Doutrina e Convênios, quando Ele falou para Thomas B. Marsh, que ele disse que ele estava saindo em missão e ele tinha que deixar a sua família, sua esposa, seus filhos pequenos para ser um missionário, ou seja, ele deixou a sua família. Mas o Senhor falou assim: deixa-os por agora. Então era para ele deixar por aquele momento e depois ele retornaria para sua família. Então essa é uma boa reflexão para pensar que coisas preciosas da minha vida eu preciso estar disposto a deixar de lado por um momento para poder servir ao Senhor ou fazer aquilo que Ele pede que eu faça. Depois, seguindo adiante, eles seguiram, né, e foram para o deserto. E lá no versículo 6 diz assim que eles viajaram no deserto por 3 dias. 3 dias, né, viajaram pelo deserto. E no 7 diz assim, e aconteceu que tudo que ele fez, ele viajou 3 dias e chegou no deserto. O que aconteceu? No versículo 6, e aconteceu que depois de haver viajado 3 dias pelo deserto, ele armou sua tenda num vale. Então a primeira coisa que ele fez, ele armou sua tenda, ele estabeleceu um local seguro para sua família. E no 7 diz assim, e aconteceu que construiu um altar de pedras e fez uma oferta ao Senhor e rendeu graças ao Senhor nosso Deus. Então aqui tem muitas lições para nós tirar. Primeira, depois de uma viagem de 3 dias no deserto, que não deve ser nada confortável, não tinha os luxos e benefícios que nós temos hoje na nossa época, né? Andar no deserto não deveria ser nada legal, nada confortável. Então depois de 3 dias de viagem, Leí chegou ao local, estabeleceu a tenda, e a primeira coisa que ele fez foi construir um altar e fazer uma oferta ao Senhor. Então essa é outra lição para nós. Como Leí ele tinha uma devoção ao Senhor, né? Que a primeira coisa que ele fez foi, naquele novo local que ele chegou, foi construir um altar e fazer uma oferta ao Senhor. Então esse é um padrão para que nós possamos seguir. Muitas vezes nós chegamos, talvez se fosse nós, né, que chegássemos no deserto, talvez íamos chegar lá, primeiro estabelecer a tenda como ele fez e depois ficar fazendo muitas outras coisas, para só depois pensar nele. E Leí, a primeira coisa que ele fez foi estabelecer um altar, construir um altar e fez uma oferta ao Senhor. Então esse é um padrão, né, que nós possamos dar das nossas primícias ao Senhor, da primeira parte que nós puder, da melhor parte que nós puder, seja da nossa renda, seja do nosso tempo, seja da nossa vida, como Leí fez. E é interessante que Leí fez um altar, e o que ele fez? Rendeu graças ao Senhor. Então perceba, Leí tinha acabado de deixar para trás seu ouro, sua prata, sua herança, sua casa, sua terra, seu povo. Só estava com sua família. Ele não tinha nada. Ele só estava com as coisas que eles podiam carregar e ainda eram coisas limitadas. Então ele não tinha coisas para ser grato, mas ele tinha uma atitude de gratidão. E mesmo nesse momento, no deserto, com nada, apenas com a família, ele rendeu graças ao Senhor. Então é uma grande lição sobre gratidão
que nós não devemos ser gratos por coisas. Devemos ser gratos por coisas, mas não apenas por coisas. Quando nós nos tornamos gratos apenas por coisas, no momento que nós não temos as coisas, nós achamos que não temos motivos para ser grato. E na verdade a gratidão ela deve ser uma atitude pessoal que nós temos, e ela não depende do externo. Ela é uma atitude pessoal interna de cada um, onde eu posso ser grato mesmo como Leí, no deserto, sem nada material, sem bens materiais, sem benefícios, andando uma jornada de 3 dias no deserto, sem ter certeza do futuro, o que esperava ele na frente. Hoje a gente sabe toda a viagem que eles fizeram e tudo mais, mas será que Leí e sua família tinham clareza de quais seriam os próximos passos, o que ia acontecer, se ia dar certo ou não? Então, mesmo assim, esse homem, ele estabeleceu um altar e rendeu graças ao Senhor. A próxima lição desses versículos é que então estavam lá parados, ele parou com sua família, construiu o altar, eles viram ao redor, viram que tinha que as águas do rio elas desaguavam na fonte do Mar Vermelho. Então ele viu que tinha um vale ali, um vale firme, grande assim. Então, estando lá com Lamã e Lemuel, ele aproveitou aquele momento para tirar uma lição para cada um. Então ele disse assim, e quando meu pai viu que as águas do rio desaguavam na fonte do Mar Vermelho, falou a Lamã dizendo, tu poderias ser como esse rio, continuamente correndo para a fonte de toda a retidão. E para Lemuel ele falou, tu poderias ser como este vale, firme, constante e imutável em guardar os mandamentos do Senhor. A lição que eu tiro aqui desses versículos é que Leí estava aproveitando um momento não planejado para que ele estava com seus filhos, para ensinar uma lição para os seus filhos, para ajudar eles de alguma forma. Então isso vale muito para os pais, para que nós devemos estar sempre atentos a momentos de lição, momentos em que nós podemos tirar alguma lição para os nossos filhos, momentos talvez não planejados. Nós não devemos depender apenas de momentos formais para ensinar nossos filhos, apenas na noite do lar, apenas na aula que a gente vai dar para eles, apenas um discurso, apenas quando a gente estiver ao redor da mesa, todo mundo sentado em reverência, que eu vou poder ensinar algo para o meu filho. Não, a Leí nos deu um modelo. Eles estavam no deserto com poucas coisas boas ali ao redor dele, com muitas dificuldades, né? E ele aproveitou aquele momento, olhando ao redor, ele conseguiu usar os recursos que eles tinham ali, as coisas que Lamã e Lemuel podiam ver, para dar uma lição, para ensinar uma lição. E que lição linda que ele deixou, né? Ensinando, mostrando para Lamã que ele poderia ser como aquele rio, continuamente correndo para a fonte da retidão. Para Lemuel, né, que ele podia ser firme, constante, imutável, como aquele monte que eles tinham lá ao redor. Então, que lição especial para os pais, né, de poder aproveitar esses momentos não planejados para poder ensinar os nossos filhos, para poder ajudar eles. Seguindo aqui adiante, aí mostra já o primeiro relato de murmúrio de Lamã e Lemuel, né, como eles murmuravam. E no versículo 12 diz assim, e murmuravam por desconhecer a maneira de proceder daquele Deus que os havia criado. Então, a atitude de murmurar, ela geralmente, como mostra nesse versículo, indica falta de sabedoria, ou, em outras palavras, ignorância, né? Toda vez que eu murmuro, eu estou mostrando que o meu conhecimento ele é limitado e que eu estou me baseando apenas por aquilo que eu consigo enxergar. E se eu conseguisse enxergar todas as coisas, ou ter uma visão mais ampliada, eu não estaria perdendo tempo murmurando, reclamando. Então, Lamã e Lemuel, eles murmuravam porque eles desconheciam a maneira de proceder de Deus. Eles não procuravam conhecer qual era a maneira de que Deus procedia. E por isso, aquelas coisas eram estranhas, né? Porque para o homem natural, as coisas de Deus muitas vezes parecem loucura.
E aqui então eles murmuravam e reclamavam. E aí no versículo 14 de 1 Nef 2 diz assim, ó: E aconteceu que o meu pai lhes falou com poder, estando cheio do Espírito. É muito importante que os pais, possam buscar o Espírito, como o Lei buscou aqui para ensinar seus filhos. Tomar muito cuidado. Toda vez que nós, por exemplo, nos iramos, nós nos afastamos do Espírito. E mesmo que nós tenhamos razão em nossas palavras, ao corrigir nossos filhos, ao chamar a atenção deles, mas se nós não fizermos próximos do Espírito, de maneira que o Espírito possa testificar, talvez realmente aquilo vão ser apenas palavras que eles vão ouvir, mas que não vai entrar no seu coração. Então aqui diz que Lei ensinou Lamã e Lemuel com o Espírito, estando cheio do Espírito. Então, para mim tem várias lições aqui nesse versículo, que eu preciso buscar o Espírito para ensinar meus filhos. E o Espírito, um dos papéis dele é testificar naquilo que a gente fala. Então, se eu for ensinar meus filhos que eles devem guardar os mandamentos, eu preciso também ser uma pessoa que guarda os mandamentos. Porque senão o Espírito ele não vai testificar das minhas palavras para o meu filho. Se eu estou dizendo, filho, você tem que guardar os mandamentos, mas eu não guardo os mandamentos, então o Espírito não vai estar ali presente prestando testemunho para o meu filho que ele deve guardar os mandamentos, porque eu não faço aquilo. Então eu não posso esperar que o Espírito toque o coração dos meus filhos, ou do meu filho, da minha filha, em algo que eu também não estou fazendo. Eu não posso esperar que o Espírito toque o coração do meu filho, minha filha, que ele deve fazer oração, que ele deve ir na igreja, se eu não faço oração, se eu não vou na igreja. Então o Espírito só vai testificar das minhas palavras naquilo que eu vivo, naquilo que eu já faço. Então essa é uma grande lição. Lei, ele ensinou estando cheio do Espírito. Então, porque ele era uma pessoa que ele vivia aquilo que ele estava ensinando. Ele vivia o Evangelho e por isso ele podia ensinar com o poder do Espírito para seus filhos. Então, essa é uma grande lição. Eu lembro uma vez eu participei de uma reunião sacramental que um 70 discursou. E lá, o 70, ele deixou uma bênção. Ele abençoou todos. Ele falou, eu abençoo os pais, para que possam não ter contato com a pornografia ou se afastar da pornografia, não ver pornografia, para que vocês tenham o Espírito para ajudar seus filhos também a não caírem na armadilha da pornografia. E aquilo me chamou muito a atenção. Isso vale não só para a pornografia, mas para todos os outros mandamentos. Para eu poder ajudar meu filho com o poder do Espírito, para que ele possa, talvez o Espírito ajudar ele na conversão pessoal do meu filho, da minha filha, eu preciso primeiro estar vivendo aquele mandamento. Eu preciso viver para poder testificar com o Espírito. E aqui diz então que o Espírito fez Lamã e Lemuel tremerem diante de Lei. Então essa é uma grande lição. E aí, para terminar esse capítulo de hoje, o versículo 16, que aí Nef fala um pouco sobre ele mesmo, Diz assim, eu, Nef, sendo muito jovem, embora de grande estatura, e tendo também grande desejo de saber os mistérios de Deus, clamei, portanto, ao Senhor, e eis que ele me visitou e enterneceu o meu coração. Eu amo quando diz que o Senhor visita, quando que o Senhor visitou. E aqui Nef diz que recebeu visita do Senhor, que o Senhor visitou ele e enterneceu o seu coração. Eu gosto muito de pensar nisso. Como seria receber uma visita do Senhor? Como seria a minha atitude ao receber uma visita do Senhor na minha casa, ao receber uma visita do Senhor no meu quarto, ao receber uma visita do Senhor na minha vida? Que preparativos eu faria ao receber essa visita? Que ajustes seriam necessários fazer na minha casa para que se torne um lugar agradável, que o Senhor queira permanecer? Que ajustes eu preciso fazer na minha vida para que o Senhor possa me visitar
e eu não passe vergonha, eu não fique com vergonha, com medo, mas eu me sinta tão bem de estar recebendo Ele na minha casa, sentar com Ele, estar com Ele, na presença dEle. Então, que nós possamos pensar, como seria receber uma visita do Senhor? Como seria ser visitado pelo Senhor? E que preparativos, que mudanças, que ajustes eu preciso começar a fazer hoje para preparar melhor a minha casa, seja ela de maneira exatamente da forma física, né? Que ajustes talvez, que melhorias eu posso fazer na minha casa, que coisas talvez eu posso jogar fora que estão só ocupando espaço, que coisas talvez eu possa consertar para que o Senhor possa visitar a minha casa e eu me sentir bem na presença dele. Será que preciso limpar e organizar melhor a minha casa? E na minha vida pessoal, para mim receber uma visita do Senhor na minha vida pessoal, que ajustes eu tenho que fazer, que coisas eu preciso retirar. O presidente Russell Nelson deu um discurso onde ele falou sobre tirar os detritos da nossa vida, coisas que talvez estão ocupando espaço. Então, que detritos eu preciso tirar da minha vida pessoal, né, para que quando o Senhor vir me visitar, eu possa recebê-lo com alegria, né, com amor e muito, muito feliz, sabe? Não com medo, não com vergonha. Ele falou: eis que estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu entrarei e estarei com ele. Então o Senhor está à porta, Ele já está pronto, Ele quer nos visitar. Que nós possamos preparar nossa casa, preparar nossa vida e então abrir a porta para receber a visita do Senhor. E vai ser maravilhoso. O que aconteceu com Nefe, ele disse que o Senhor visitou e enterneceu o coração de maneira que ele acreditou em todas as palavras. Então, quando o Senhor visitar a nossa casa, quando o Senhor visitar a nossa vida, Ele também vai enternecer o coração daqueles que moram na nossa casa, sejam eles membros da igreja ou não. Quando o Senhor visitar a nossa vida, Ele também vai enternecer o nosso coração para entender, para perdoar, para poder ser curado, para poder ser confortado. Tá bom? Então essas são as lições que eu gostaria de compartilhar, alguns pensamentos sobre esse trecho de hoje, tá? Convido você a ouvir os outros episódios, os próximos, os anteriores, tá no YouTube, tá no Spotify e outras plataformas de podcast, tá bom? Um abraço e até mais.